Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Uma boa noite, Deus abençoe. Vamos estar iniciando aí mais uma pregação para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe cada vez mais e nos dê o entendimento necessário para entender e compreender a palavra de hoje. Amém? Vamos estar iniciando com uma oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos a Ti, Senhor, estar te agradecendo, Pai, por mais essa palavra, Senhor, meu Deus, por mais esta pregação, ó Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos ter preparado aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Convocamos a Tua presença, Senhor, meu Deus, convocamos, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor derrame sobre nós o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Pai querido, Pai amado, para também nós podermos entender e compreender a Sua palavra, meu Senhor. Cada um aqui, ó Pai querido, Pai amado, que ouvir essa palavra, essa ministração, venha, ó Pai querido, Pai amado, pegar a sua porção, ó Pai querido, e fazer, colocar em prática, Senhor, meu Deus, na vida de cada um, meu Senhor. É isso que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra que Deus trouxe hoje para nós estar meditando nesta noite, ela se encontra lá no capítulo 12 de Êxodo. Eu vou ler a partir do versículo... Deixa eu ver. A partir do versículo 12 mesmo. Para não ficar tão extenso. Que Deus possa derramar sobre nós a sabedoria necessária e o entendimento para que a gente possa compreender tudo que Ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Bom, e diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Lembre-no como estatuto perpétuo. Amém? Somente esses 3 versículos, por enquanto. Aqui nessa passagem, Deus ele levantou Moisés, né, e Arão para a libertação do povo, né? Moisés, no caso, né, é o personagem no qual é dado a ele esse título de libertação do povo de Israel através de Deus. E aqui nessa passagem a gente encontra Deus falando com Arão e Moisés. Né? Deus fala para eles assim: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Aqui Deus ele estava falando para Arão e Moisés para passar pro povo de Israel, né, separar um cordeiro ou um carneiro, né, cada um com a sua família, né, com o cordeiro representado, para fazer um sacrifício, para fazer preparação para a Páscoa do Senhor, que no caso a Páscoa celebraria ali naquele momento a libertação do povo de Israel, né, sobre o Egito, no qual Deus ele traria a 10ª praga, né, pro Egito, para que o povo fosse libertado da mão de Faraó, né? E aí Deus ele dá as instruções para Moisés e Arão passar para o povo de Israel. Cada um pegue um cordeiro, um carneiro, e vocês vão comer ele, vão oferecer como sacrifício, vão assar ele no fogo e vão comer ele no 14º dia do mês, que será para eles o primeiro mês do ano, né? Porque seria a partir dali a libertação deles, entendeu? Então, Moisés e Arão passa para eles essas instruções, né? Vocês vão pegar o cordeiro, porque mais para cima Deus exige
né? Como tem que ser feito, né? Até fala aqui, ó, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarda-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Aí ele passa, né, as instruções a serem feitas. E com isso, Deus fala para Moisés e Arão passar para o povo de Israel. Peguem o sangue do cordeiro, do carneiro, peguem o sangue dele e passa nas portas, né? Entre as portas, assim, acredito eu que seja nas laterais ou em volta da porta, como nós fazemos com o óleo ungido que a gente tem hoje em dia, né? De passar nas nossas portas como proteção, né? Que Deus livra de qualquer mal estar adentrando. Acredito eu que foi dessa forma que eles passaram também. E o que significava este sangue? Significava que Deus, ao ver este sangue na porta do povo de Israel, ele passaria por cima. A misericórdia dele seria para com esses que têm a porta com o sangue representado do cordeiro. Deus ele não derramaria o seu furor, a sua ira sobre essas casas. Ele passaria direto, a misericórdia estaria sobre essas famílias. Até então que ele fala aquela família que tiver com um número menor de pessoas, dividem sobre a família vizinha que mora mais próximo. Por exemplo, aqui seria a pessoa daqui de cima, entendeu? A gente é uma família menor, então a gente pegaria um cordeiro e juntaria nós as duas famílias e passaria o sangue em nossas portas. E o Senhor livraria a nossa casa da praga, que seria a 10ª praga. Né? O Senhor não permitiria que a praga fosse adentrar sobre aquela casa e destruiria e mataria todos os primogênitos. Que foi o que Deus estava fazendo ali naquele momento. Deus falou que ele iria matar todo o primogênito da terra do Egito. Então, Deus deu as instruções. E o que eles teriam que fazer? Eles teriam ali, neste momento, foi um momento de obediência, que eles teriam que obedecer, e um momento de fé. Né? Ou eles realmente confiavam no Senhor, que agora, de uma vez por todas, eles seriam libertos e teriam fé no poder de Deus, ou eles ficariam para toda a vida naquela situação. Mas não, eles pegaram o cordeiro, eles passaram o sangue e eles foram libertos da mão de Faraó. Porque Deus, ele não é um Deus no qual ele mente para os seus filhos, ele envergonha. Imagina ele fazer o povo todo fazer aquilo ali, Moisés passar todas as instruções para o povo e simplesmente eles não serem libertos. Então acredito eu que eles tiveram muita fé naquele momento. E também é isso que fez com que fossem libertos da mão de Faraó. A fé em Deus, a fé no poder do Senhor. Porque não tem nada maior, nada mais poderoso que o Senhor. O Senhor, ele é poderoso. O Senhor, ele é forte. E também nessa passagem, a gente consegue analisar o quê? Como eu posso dizer? O Senhor, Jesus Cristo, em nossas vidas. Essa palavra, ela nos traz muito para o dia de hoje. Quem é o Cordeiro em nossa vida? Quem foi o Cordeiro crucificado? O primogênito. O primogênito do Senhor. O único filho do Senhor foi crucificado por nós. E quem derramou o seu sangue para que a gente fosse
liberto de nossos pecados, fosse liberto da ira do Senhor sobre nossa vida. O sangue de Jesus Cristo, teoricamente, falando com as minhas palavras, ele intercede por nós. É representado ainda esse Êxodo 12, é representado ainda em nossas vidas da mesma forma, só que diferente, só que com a vida de Cristo. Aqui já estava descrevendo o sacrifício de Jesus Cristo, que seria necessário que Jesus Cristo ele fosse crucificado e o seu sangue lavasse os nossos pecados, o seu sangue nos libertasse da ira do Senhor, porque nós já estávamos mortos espiritualmente, mortos eternamente, totalmente separados de Deus. E o povo também estava separado de Deus, mas o sangue do cordeiro, do carneiro, os libertou da ira do Senhor, da praga do Senhor, e os salvou e os libertou da mão do faraó. E hoje nós temos Jesus Cristo como nosso libertador, como nosso salvador, como nosso representante, nosso intercessor. Todos os dias ele está intercedendo pela nossa vida. Todos os dias ele está conosco. Todos os dias ele está nos ajudando a se libertar cada vez mais de nossos pecados, de nossos erros, da nossa má conduta. Jesus Cristo, ele representa esse cordeiro, ou melhor, esse cordeiro no Êxodo 12 representa o que Jesus Cristo é. Então, nós temos que glorificar a Deus por isso. Porque Deus ele fez em Êxodo 12 com um cordeiro macho de 1 ano. E ele fez também usando o seu filho. Aquilo que ele libertou o povo de Israel, ele acabou usando o seu filho como uma segunda demonstração de libertação e de salvação. E a gente para refletir. O povo passou o que passou, Deus fez o que fez, Deus deu todas as instruções para Moisés para passar para o povo obedeceu e teve fé. Foram libertos. Mas no meio do caminho, tudo que eles passavam, mesmo assim eles queriam retornar, porque eles reclamavam muito, eles murmuravam demais. Demais mesmo. A ponto de, até mesmo foi falado na pregação, lá na igreja, serem consumidos por tanta reclamação, por tanta murmuração. O chão se abriu e eles foram engolidos. Eles tinham promessa. E isso faz a gente refletir que somente nós podemos fazer com que as promessas do Senhor sobre nossas vidas não sejam concluídas. Porque eles foram prometidos para eles que eles alcançariam a terra prometida, que mana leite e mel. Mas por muita murmuração, por muita reclamação, por muito duvidar do Senhor, eles foram consumidos pela terra, por Deus. Eles escaparam da mão do Senhor, eles escaparam da ira do Senhor, eles obedeceram sacrificando o cordeiro, obedeceram sacrificando o carneiro, colocaram o seu sangue sobre a porta, foram protegidos da praga, foram protegidos da ira do Senhor, mas no meio do processo eles simplesmente murmuraram tanto que foram consumidos pela mesma ira do Senhor. E como nós estamos? Será que nós estamos verdadeiramente obedecendo a Deus de uma vez por todas, tendo fé no Senhor de que Ele pode fazer infinitamente mais, não somente pensando em bens materiais, mas que podemos crescer cada vez mais espiritualmente nele? Ou será que a gente vai passar toda a nossa vida reclamando, pensando naquilo que a gente não tem, pensando naquilo que a gente quer conquistar? Ou a gente pode ser totalmente diferente,
Porque às vezes a gente passa muito como este povo de Israel. A gente quer murmurar, 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 somente isso. A gente não olha para aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, para aquilo que o Senhor já nos deu. Como eles foram ingratos, né, aqui nessa passagem. Claro que não fala sobre isso, deles serem consumidos, mas a gente já conhece a história. Como que eles foram ingratos. O Senhor os libertou, o Senhor enviou 10 pragas para libertar eles da mão de Faraó. E eles foram libertos, mas no meio do percurso eles foram ingratos ao Senhor. Será que nós não estamos sendo ingratos a Deus por tudo que Ele faz pela nossa vida? O Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele sempre está conosco, o Senhor, Ele sempre, teoricamente, entre aspas, nos dá aquilo que pedimos, mas Ele nos dá mesmo é aquilo que precisamos, e isso já é o suficiente. Mas às vezes a gente quer coisas que nem é necessário em nossa vida. Coisas que podem muito bem nos afastar do Senhor. Deus dava para o povo de Israel simplesmente aquilo que era necessário para eles. As suas vestes não eram consumidas, as suas sandálias não eram consumidas. Simplesmente eles eram ingratos. Porque eles reclamavam que queria comer. Deus mandava cordonizes. Eles reclamavam que eles estavam com sede. Deus fez com que Moisés tirasse água da rocha. Teve a situação do Mar Vermelho. Deus usou Moisés para que abrisse o mar. Olha tantas coisas que Deus fez para esse povo. Já começando dessas 10 pragas, a demonstração do amor pelo Senhor. Pelo povo, né? A demonstração de Deus pelo povo. E eles não estavam nem aí, eles esqueciam constantemente o que o Senhor fazia por eles. Eles estavam com fome, Deus saciava a fome deles e dava 5, 10 minutos depois eles já estavam reclamando de alguma outra coisa que eles não tinham e eles queriam retornar, porque eles falavam assim: Moisés nos trouxe até aqui para morrermos de fome, para morrermos de sede. Eles preferiam estar sendo escravizados anos e anos, ao invés de estar com o Senhor, sendo que no início de tudo, da libertação deles, eles tiveram a obediência e fé, mas eles não estavam tendo fé e eles não estavam obedecendo a Deus no momento do percurso. Por quê? Porque eles só sabiam reclamar, eles não tinham fé de de que Deus ele podia fazer, eles não tinham fé de que realmente eles iam alcançar uma terra que mana leite e mel e eles seriam felizes e seriam prósperos no Senhor. Será que nós não vamos ter fé no Senhor também? Será que Deus falou da boca para fora mesmo que Ele foi e preparou um lugar para nós no céu? Porque a mesma promessa que Deus fez para esse povo, que eles teriam uma terra que mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra boa, Deus fez para nós também. E é o céu, é a eternidade. É a eternidade. Nós estamos passando pela mesma situação de que esse povo de Israel passou. A única diferença é que Deus não tem que ficar lançando praga para que a gente seja liberto da mão de alguém. Mas Deus, nós temos que pedir a Deus para ser libertos todos os dias deste mundo. Porque às vezes estamos muito acorrentados nesse mundo, muito acorrentados em pessoas, acorrentados em situações, em objetos, em coisas em nossas vidas. A única diferença aqui é que estamos aprisionados em outras situações. Eles estavam aprisionados em Faraó, eles estavam presos e sendo escravos em Faraó. E nós estamos sendo escravos do quê? De quem? Eu tenho certeza que muitos aqui é aprisionado em muitas coisas. Muitas coisas. Nós precisamos ser libertos todos os dias. E o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós, é quem nos liberta. Somente através dele somos libertos de todos os nossos pecados.
O sangue dele derramado na cruz representa o que o sangue do Cordeiro representou aqui em Êxodo 12. E ele continua intercedendo por nós todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. E ele está conosco todos os dias e ele vai continuar para toda a eternidade. E ele já preparou para nós uma morada e ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós só temos que ser fiel a ele. Nós só temos que ter fé de que realmente tudo isso é verdade. E isso é verdade. Se nós cremos, se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o seu sangue já foi derramado por nós. Nós já cremos nisso. Mas nós não podemos passar as nossas vidas murmurando, reclamando e olhando para aquilo que a gente não tem. Nós temos que obedecer a Deus e ter fé de que Ele é tudo em nossa vida. Sem Deus, nós não somos nada. Estando no mundo, a gente pode sim conquistar várias e várias coisas, mas do que adianta? Do que adianta a gente conquistar o mundo inteiro e no final de tudo acabar perdendo a nossa alma? De nada adianta. Imagina como Deus deve ter ficado decepcionado de libertar aquele povo e, infelizmente, acabar tendo que consumir eles. Porque era inaceitável a forma como eles viviam, a forma como eles murmuravam contra Deus. Graças a Deus nós temos Jesus Cristo hoje para que possa interceder por nós e a ira do Senhor não nos consumir, porque eu tenho certeza que da forma que vivemos, Deus deve dar vontade de consumir nós e ele simplesmente, Jesus Cristo intercede por nós e deve falar com as minhas palavras: Pai, calma, espera mais um pouquinho, ele é difícil mesmo, vai dar certo, ele vai conseguir, ele vai ter fé e que nós podemos fazer, ele vai mudar esse comportamento, ele vai mudar essas atitudes. Se não fosse Jesus Cristo intercedendo por nós, seríamos consumidos totalmente pela ira do Senhor. Então que possamos verdadeiramente ser obedientes a Deus e ter fé de que Ele pode nos libertar de todas as coisas. E ter fé que Ele pode nos ajudar a conquistar muitas coisas, mas principalmente conquistar a intimidade com Ele, conquistar a proximidade a Ele, conquistar o reino dos céus. Esse tem que ser o nosso foco. Que a gente possa parar de olhar para aquilo que a gente não tem. A gente fica muito focado naquilo que a gente quer, não é nem o que a gente precisa, não é nem o que a gente necessita. Porque Deus mesmo fala que tudo aquilo que a gente necessita, Ele vai nos dar. Ele não vai permitir que nos falte nada. E mesmo se Ele permitir, Ele continua sendo Deus. Temos que confiar de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas nós não podemos passar as nossas vidas murmurando contra o Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe de tudo que Ele faz. Quem somos nós para querer questioná-lo? Nós somos apenas pó. Somente no estalar de dedos a gente vira pó novamente. Que venhamos confiar no Senhor, de que Ele realmente pode fazer tudo o que Ele quiser com as nossas vidas. E tudo o que Ele fizer com as nossas vidas é bom. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que não venhamos obedecer a Deus somente no início. Ter fé em Deus somente no início. Que venhamos verdadeiramente obedecer a Deus por toda a nossa vida e ter fé nele de todo o coração. Que não venhamos fazer Deus fazer grandes coisas pelas nossas vidas e no meio do caminho, quando a gente passar por alguma tribulação, alguma tempestade, a gente não venha murmurar contra Deus. Ele não merece isso. Ele já fez a maior prova de amor pelas nossas vidas, que é entregar o seu Filho amado para morrer por nós, sem que a gente merecêssemos. Então que venhamos já ser gratos a isso.
Porque por Jesus Cristo somos libertos todos os dias. Então que venhamos dedicar a nossa vida ao Senhor e venhamos nos apegar cada vez mais a Ele. Porque Ele merece que a gente dedique uma vida verdadeira a Ele. Uma vida cristã, uma vida em santidade a Ele. É isso que Ele quer. Mas nos corrompemos todos os dias. Mas Jesus nos perdoa todos os dias. Que venhamos aproveitar fazer bom proveito desta graça do Senhor. Estamos fazendo a graça do Senhor levando como brincadeira. Não vamos levar a graça do Senhor como brincadeira, não vamos levar a misericórdia do Senhor como brincadeira. Se a misericórdia dele se renova sobre nossas vidas todos os dias, que venhamos aproveitar essa misericórdia do Senhor e venhamos colocar em prática o amor dele, a palavra dele. Venhamos buscar cada vez mais fugir da aparência do mal. Não venhamos falar, poxa, a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre as nossas vidas hoje, então tanto faz. Se eu pecar hoje, eu peço perdão e pronto. Não é dessa forma. Se a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida hoje e hoje você conseguiu abrir os seus olhos, hoje você tem saúde para ir a uma igreja, para cultuar ao Senhor, aproveite essa oportunidade. Jesus Cristo não vai voltar somente no juízo final. Jesus Cristo pode voltar antes para cada um de nós. É por isso que ele fala que ele também virá como um ladrão da noite. Também tem essa referência. E se ele vier para cada um de nós no individual nesta noite, e aí? Como estão as nossas vidas? Como estamos preparados para ele? Como disse a palavra de ontem, será que estamos com bons frutos? Ou será que estamos de qualquer forma? Que possamos verdadeiramente estar vivendo uma vida ao Senhor no qual Ele olhe e se agrada de verdade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Desculpem qualquer coisa. E acredito que Deus ele tem muito para fazer em nossas vidas. Que possamos ser obedientes a Deus. Que possamos confiar em tudo aquilo que Ele já nos prometeu. Mas que venhamos viver dia após dia. Que venhamos confiar no Senhor. Que venhamos estar caminhando com Deus na obediência e com fé, sem olhar aquilo que a gente não tem, mas sim sendo grato por tudo aquilo que o Senhor já colocou em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Deus querido, pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, meu Deus, por entregar o seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz, Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus, por ter se colocado nessa situação por amor a nós, mesmo que a gente não merecesse, meu Jesus. Obrigado por interceder por nós, obrigado pelo teu sangue nos libertar, nos lavar de todos os nossos pecados, e obrigado por nos proteger, por ser o nosso intercessor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por não nos consumir. Obrigado, Deus, por nos ajudar e nos libertar, Senhor. Nos liberte deste mundo, nos liberte, Pai. Que nossas raízes venham a ser fincadas no Senhor somente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã com mais uma palavra. Em nome de Jesus. Amém.